Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, por favor. Capítulo 2. Capítulo 2. Do versículo 7 ao verso 11. Quando você achar o texto, diga amém. Pastor Tiago. Quem achou, diga amém. Ok. Deixa a tua Bíblia aberta, nós já vamos ler o texto, tá? Na sexta-feira, eu separei algumas coisas aqui, pastor. Peço a permissão para fazer isso. Na sexta-feira, o Arthur falou sobre o momento da sua mensagem, foi poderosa. Os momentos que eu separei para mim foi quando ele disse: a conferência acontece em roda da mesa. E aí Deus ministrava no meu coração o seguinte: o Espírito Santo, alguém aqui conhece o Espírito Santo? Ele me fez lembrar, diga um amém pela fé. Mesa significa fundamentos, também significa provisão. O negócio com a mesa é tão forte em nossas vidas, que Cristo apresenta a mesa como o primeiro pilar para o ministério. Ele apresenta a mesa como primeiro pilar para o ministério. Uma coisa que chama a atenção da gente, bem forte, é quando na mesa, e eu estou falando quando ele apresenta o pão da ceia, naquela noite de quinta-feira, que ele parte o pão, Cristo diz algo sobrenatural ali. Porque a mesa, ela tem 4 pilares, assim como essa cadeira que você está sentado. Eu falo do pilar que apresenta para o ministério, mas também tem esse propósito. São pilares sobre pilares. E quando Jesus parte o pão, ele diz uma coisa: fazei isto em memória de... Em memória do quê? Eu sei que não é ceia, gente, mas veja o que é que Paulo vai dizer. Quando Cristo ministra no coração dele, para ele transformar aquilo que ele tinha recebido em uma mensagem. Ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Só que ele não estava lá na noite de quinta. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele vai contando uma história. Tomou o pão e, havendo rendido graças, o partiu e disse. Só que aí, ele finaliza aquela parte dizendo: toda vez que nós fizermos isso, resumindo, nós estamos anunciando, foi Cristo que disse: anuncia a minha morte até que eu venha. Então eu queria mexer com você. Diga: Jesus mandou apontar para o passado. Jesus mandou apontar para o passado. Porque no futuro ele está vindo. Aleluia! Só que tem algo. Nós ensaiamos a comunhão em casa. Ensaiamos a comunhão em roda de uma mesa quando estamos com amigos. E como foi precioso esses dias, preciosos. Escute. Aí me veio a atenção, porque o diabo, Satanás, inimigo de nossas almas, nos acusa 24 horas, sou eu que digo isso, está em Apocalipse capítulo 12. Nas regiões celestiais. Só que ele não consegue enxergar o futuro. Ele pode até medir do seu modo presente, e ele não consegue enxergar o futuro. E como é que ele mede o presente? Acusando com o passado. Aí foi que Deus ministrou no meu coração algo poderoso. Quando ele disse: anuncia a minha morte até que eu venha. Cristo está dizendo: aponta para o passado. Toda vez que você estiver em comunhão comigo, aponta para o passado. Quando o diabo chega diante, na face de Deus, não, nas regiões celestes, acusando qualquer um de nós, que nós estamos em comunhão, toda vez que ele vai no nosso passado, ele passa pela cruz e se arrebenta. Diga: para me acusar,
vai ter que passar pela cruz. Porque eu estou em comunhão com Deus, eu estou andando com Ele, eu sei o que Ele fez na minha vida e eu sei o que Ele fará. Abrindo um parênteses, hoje pela manhã, antes de ler o texto, eu sei que eu pedi para você abrir, alguns já fecharam, mas abre de novo. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Fabinho e com o Tiago. E essa questão da adoração, muito forte hoje de manhã, pelo amor de Deus, quem não veio, perdeu. De verdade, com certeza quem esteve aqui saiu dizendo o que aconteceu aqui de manhã. E aí, pastor Fábio, eu falava sobre a brasa, que é a maturidade do fogo, como nós aprendemos, enfim. E se a gente tirar a brasa de um braseiro, colocar assim do lado, depois de um tempo, alguns segundos, ela vai ficar como se não tivesse fogo, né? Só que se eu chegar e fizer assim, a chama aparece. Só que tem um detalhe, não é porque não aparece o fogo que eu posso tocar. E eu falava sobre isso com eles. E uma frase que me veio muito forte agora, antes do culto. Talvez o senhor até conheça essa frase. Só sabe o valor de uma gota d'água. Para poder saber o valor de uma gota d'água, precisa se descer ao Sheol e perguntar para o rico. Meu Deus. Porque o rico disse: Pai Abraão, diga a Lázaro que molhe a ponta do dedo. Porque aqui a chama me atormenta. E nós estamos num ambiente em que do nosso interior jorra. Então nós não temos uma gota, nós temos um rio. E isso chama muita atenção, porque no ambiente de adoração, como nós estamos vivendo nesses dias, e voltando para a parte da brasa, você vai entender porque eu misturei essa parte da água. É que sopro é água. Sim. Oxigênio. O Espírito Santo movia sobre a superfície das águas. E Ele gosta desse movimento que envolve águas. Mas Deus é o único que põe fogo na água. Quer que eu explique isso? Sobre o tabernáculo, uma nuvem, uma coluna que tocava no chão e tocava no céu. Durante o dia era uma densa nuvem, ou seja, nuvem cheia de água pesada. Mas durante a noite era uma fogueira que tocava no chão e tocava no céu. E sobre essa questão da brasa, o autor dos Hebreus escreve dizendo: Ele faz dos seus anjos espíritos. Mas espera aí, anjo já é espírito. Então o que ele está dizendo? Ele faz dos seus anjos sopro. Diga sopro. Aí bate no peito e diz: dos seus ministros, labaredas de fogo. Aí você diz: o anjo é sopro. Fala, o anjo é sopro. E eu sou brasa. Eu sou brasa. Diga qual é o segredo. Quando eu estiver orando, eu posso pedir para o anjo soprar em mim. E se um homem sopra numa brasa e ela acende, imagine um anjo soprando em você. Então pede para os anjos soprarem hoje aqui, porque toda obra do maligno vai ser destruída hoje através da tua adoração. Vai tacar fogo na seara do inimigo, porque eu estou vendo uma igreja que gosta de adorar, que gosta de falar dos mistérios de Deus. No sábado, o pastor Fabinho falou sobre movimento, o que chamou a atenção. Deus me fez lembrar do tempo. E quando eu estava escrevendo sobre a revelação progressiva, o progresso da revelação, Deus me fez estudar a eternidade. E para poder conhecer um pouco da eternidade, nós precisamos entender o tempo. Agora, pare e pense. O movimento
E a mudança parece ser duas palavras, mas não são. Movimento e mudança é uma só palavra. Repete comigo. Porque tudo que muda se move. E tudo que se move muda. Foi aí que eu foi aí que eu enlouqueci com a coisa. Diga o quê? Deus não se move. Ele move todas as coisas sem precisar se mover. Só que aí você ainda não entendeu. Diga, mas como ele move? Por meio do Espírito. Diga, o Espírito é movimento. Então veja, olha, ascendência, descendência, movimento. Cabelo preto que fica branco, movimento. É ou não é? Uma árvore que é plantada, cresceu, movimento. Todo movimento tem a mudança. E por que você não atentou para um texto que diz: tudo que muda se move? Não, a Bíblia diz que Deus não muda, porque Ele não depende do tempo para mover todas as coisas. Diga, Ele é. Hoje pela manhã, o pastor Fábio falou de Oséias capítulo 2, versículo 14. Eis que eu a atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. Esse foi o texto. No verso 15, ele disse o seguinte, falou sobre a porta da esperança no vale de Acor. Diga, porta da esperança. Aí Deus ministrou no meu coração sobre o vale. Foi quando eu me reportei às situações, né, que a Bíblia nos ensina, que todos os poços, a maioria dos poços, eles eram cavados em vales. Agora por quê? Porque o vale é uma cavidade entre duas montanhas. A chuva cai, molha em cima, mas acaba enchendo primeiro o que está embaixo. Ou seja, vem de cima, mas acaba enchendo o que está embaixo. Então, porque escorre, enche. Escorre, enche. E eu lembrei de Isaac, quando ele foi ao vale de Gerar, que lá ele encontrou poços. Só que esses poços eram propriedade de seu pai. Isaac não sabia. Poços que tinham sido entulhados. E eu não sei o que é pior, cavar o poço ou desentulhar ele. Estava ali. Só que voltando um pouquinho a história, o texto diz: e houve uma segunda fome como a primeira. E que primeira fome foi essa? Abraão desceu ao Egito por causa dessa fome. Na segunda fome, Isaac pensou descer ao Egito. Deus pensou: não vou deixá-lo descer, porque quando meu filho Abraão foi, ele trouxe um problema de lá chamado Agar. Isaac não vai cometer o mesmo erro. Então, nas entrelinhas, Deus diz: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Claro que aqui está rasgado no texto, mas essa conversa está nas entrelinhas. E ele vai, fica um ano naquele lugar, depois ele desce aquele vale, sem saber onde estava pisando. Aí, eu repito, um vale, por quê? Uma porta aberta num vale. Isaac talvez, ou melhor, ele não sabia onde estava pisando. Descer um vale não é fácil, principalmente morar nele. Mas lá tinha uma herança. E às vezes nós estamos descendo o vale, estamos reclamando, e Deus está ministrando meu coração para dizer para você que você está descendo no ponto de partida para entender um propósito, porque aquele lugar ali te pertence. Alguém cavou ali, pertence a você. Então no vale tem uma herança. E às vezes para a gente descobrir o que tem, precisa descer o vale. Meu Deus. Oh meu Deus. E foi o que Deus ministrou no meu coração por esses dias. Mateus capítulo 2, versículo 7. Então Herodes
Chamando secretamente os astrólogos, inquiriu-lhes com diligência a respeito do tempo da aparição da estrela. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e averiguai diligentemente a respeito do menino, e quando encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. E quando eles ouviram o rei, partiram. E eis que a estrela que havia visto no oriente, lá diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde o menino se encontrava. E vendo eles a estrela, regozijaram-se com imenso júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram diante dele presentes, ouro, incenso e mirra. Diga amém. O título para o tema, no caso, está abaixo do tema, o título: o que atraiu Abraão? Esse é o texto. O que atraiu Abraão? O que foi que fez Abraão sair de um lugar que nós já sabemos, um crescente fértil, um lugar que se plantava e se colhia? O que foi que fez Abraão sair daquele lugar? Quando eu passei a estudar a respeito desse assunto, eu descobri que os primeiros astrólogos e astrônomos da história se deram da região de Uz. E quando nós falamos Uz dos caldeus, é errado dizer, porque os caldeus é bem depois. E Abraão morava na região de Uz. Também o seu pai. O que atraiu Abraão ao ponto dele deixar um lugar de mananciais para um deserto? O que foi que fez ele sair daquele lugar? As principais ciências da época: geometria, matemática, medicina, agricultura e astronomia. Naquela época eles estudavam as estrelas, porque à noite, peregrinando, eles eram guiados por ela. Os homens eram guiados pela estrela e também pelo sol. Por isso a palavra Torá significa orientar, porque todos do Oriente eram guiados pelo sol durante o dia e pelas estrelas durante a noite. Quem navega sabe que também as embarcações são guiadas por estrelas. Antigamente era assim. E os homens peregrinavam sendo guiados. E Abraão era dotado em conhecimento, ele era inteligente. Ele sabia onde encontrar os lençóis de água. E os poços que nós chamamos de poços na Bíblia é o mesmo que cacimba. Quem aqui já ouviu falar em cacimba? Levante sua mão. Vai cavando e ali tem uma veia, vou chamar dessa forma, de água, e ela vai minar, vai jorrar dali. É uma fonte. Ele vivia num crescente fértil, casado com Sara, já dizendo o nome a qual o Senhor mudou. Só que Sara era estéril. Ele vivia no lugar fértil, mas a mulher infértil. Ele sai do lugar fértil para o lugar infértil e a mulher se torna fértil. Tem desafios na nossa vida que é preciso nós vencermos. Tem coisa que nós precisamos entender que só vão mudar e acontecer quando eu tomar uma decisão. E a decisão aqui foi sair, seguir. Mas o que foi que ele viu? O que foi que atraiu? Eu escrevi sobre isso. Foi quando Deus ministrou no meu coração. Estudando as estrelas, Abraão viu alguma coisa. Só que ele não viu na terra, ele viu no céu. Meu Deus. E baseado em uma promessa, ele saiu, não esperando aqui de baixo, mas aguardando dali de cima. Alguém profetizou a respeito disso? Abraão não.
E quem foi, pastor? Moisés. No capítulo 24 de Números, versículo 17, está escrito: hei de vê-lo, mas não agora. Hei de contemplá-lo, mas não de perto. Eis que uma estrela emergirá de Jacó, e um cetro surgirá de Israel, e virá às frontes de Moabe. Está falando do quê? Dessa estrela. Que estrela é essa? Essa estrela que Abraão a seguia, e que fez ele sair do lugar. E o que acontecia quando Abraão chegava em alguma terra, em alguma região? Foi outra conversa que eu tive com alguns pastores. Porque o segredo nunca foi o lugar, o segredo sempre foi você. Vou repetir: o segredo nunca foi o lugar, o segredo sempre foi você. E o impressionante é que ele pisava no lugar, e segundo a cultura ética dos pais, o que é que ocorria ali? O dono daquela terra já tinha cavado poços naquele lugar e não tinha vertido água. Então ele dava como aquela terra como perdida. E Abraão chegava e armava suas tendas ali. E quando ele armava a tenda, ele estava sendo guiado e ele estava sendo atraído por uma estrela. Ele viu alguma coisa. E quando Abraão armava suas tendas ali, ele chegava, mandava um mensageiro até o dono da terra e dizia: posso cavar um poço? Então logo o dono da terra chegava e dizia: vai cavar, mas é perdido. Então eles cavavam aqui, cavavam ali, não Abraão, mas o dono da terra, e passavam um tempo procurando um lugar para ver se achava água, e não encontrava. Abraão chegava, guiado pela estrela, rapava a enxada no chão, a água vertia. Ele era guiado por cima, mas caminhava embaixo. E o texto diz: peregrinando na terra da promessa. Isso me faz pensar que Abraão não estava esperando uma terra aqui. Ele estava caminhando aqui, mas ele estava esperando de lá. Quem pode glorificar a Deus aí? Depois de um tempo, esse homem enriquece, porque em todo lugar que ele chega, tem água. Já perceberam isso? Comigo já. Você entra numa venda, aí não tem ninguém, daqui a pouco lota. Foi porque você chegou. Tem crente aqui ou foi todo mundo embora? Meu Deus. E porque o ambiente muda. A terra reconhece quem chega, porque você não é guiado pelas coisas de baixo, você é guiado pelas coisas de cima. Quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Deus. Rico já, e depois de um tempo, Sara morreu. Isaac já era um rapaz. E o texto de Gênesis capítulo 25, versículo 6, fala que Abraão, ele se casa de novo, e o texto diz que ele dá presentes aos filhos das concubinas, e manda todos esses para o Oriente. Envia para onde? Oriente. Envia para onde? Oriente. O lado do sol. E eles vão embora, e ele entrega para eles presentes. Então diga: eles foram para o Oriente. Fala isso. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 8, diz que no dia que Jesus nasceu, havia pastores no campo. Segura o Oriente aqui, depois eu pego, vem para cá. Havia pastores aonde? No campo. Aonde? No campo. Fala de novo, aonde? No campo. Agora pense comigo, a serpente veio do campo para o jardim. Caim chamou Abel da face de Deus para o campo. Então está vindo um mal do campo e está tirando quem está aqui para o campo. Só que o problema não está no campo. Quando Caim matou Abel, o que foi que aconteceu com o campo? O campo ficou com um tipo de maldição. A terra não dava mais a força que era vertida para Abraão.
perdão, que era vertida para o homem, para Adão. Ok. Diga, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Fala com fé, diga, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Agora pegue isso aqui. O diabo matou um pastor, mas Deus fez nascer um cordeiro. Quando Jesus nasceu, pastor Fábio, não era um pastor, era os pastores. Então Deus fez questão de mostrar para ele que aquilo que ele tentou destruir, multiplicou. E para arrebentar com tudo, pastor Arthur, a glória não se envolveu lá na manjedoura, a glória envolveu no campo. De contrapartida, Deus está dizendo: estou sarando a terra que tu feriste. Meu filho está nascendo numa manjedoura, eu estou mostrando que eu multiplico e ainda saro a terra. Meu Deus, Deus está mudando o cativeiro de crente hoje aqui, está mudando o coração, sarando a tua alma. Está dizendo: eu vou plantar em terra seca e ela vai ser fértil. Havia pastores naquela mesma região que estavam no campo e velavam. No verso 9 diz, capítulo 2, verso 8, agora o verso 9: e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tinha um grande temor. Diga, a glória cercou aqui, para indicar lá. Diga, a glória vem para nos atrair para o Cordeiro. Aleluia. O anjo disse para os pastores: vocês vão chegar lá e isso vos será um sinal. Achareis o menino envolto em panos. Enquanto Deus está derramando a glória lá no campo, Deus está envolvido, Jesus está envolvido em quê? Em panos. Isso fala da sua humildade e humanidade, da sua simplicidade. E é uma criança, e é o único ser na terra que nasce inocente e morre inocente. Então o que foi que eu vi aqui? Sem a inocência, a glória é passageira. Pastor, não entendi. A glória envolveu os pastores, mas se eles não se envolvessem e adorassem ao menino, a glória seria passageira. Porque Deus não começa nada na nossa vida para não terminar. Não adianta se envolver aqui se não quiser ter um relacionamento com Ele lá. Mas a pergunta que eu fiz no começo, li o texto: o que foi que atraiu Abraão? Quem pode fazer essa pergunta no 3, vai? No 3, diga: o que foi que atraiu Abraão? Foi que atraiu Fala Abraão. com fé, diga: o que foi que atraiu Abraão? O que foi que atraiu Abraão? Oh, meu Deus. Meu Deus. Antes de responder, eu quero perguntar para você: o que foi que lhe atraiu? Quem está aqui os 3 dias direto? Levante sua mão, os que estão aqui os 3 dias direto. Amém, agora baixa. Quem veio só hoje, não fica constrangido, pode levantar a mão. Tem bênção que ela caminha, né? Ela está caminhando, e às vezes um pega o carro antes dele sair e sai no carro, e os outros vão sendo pegos lá na frente. É o que vai acontecer hoje aqui. Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo uma transformação sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. O ano não acabou ainda, tem muita coisa para ser feita. Alarabaixo de candarabaias. Ei, meu Deus. Orabadalabaço de rabaiaço de candalá. Esse foi você que deu. Foi? Faz de novo.
Alguém pode fazer também? Sabe foi que Deus, sua esposa, né, pastor Tiago? Sabe foi que Deus ministrou no meu coração? Ele disse agora para mim, no momento que você fez, que Ele está visitando a tua saúde. E o AVC que viria, não virá mais. Um exército está sendo preparado aqui. Assim como o pastor Fábio já ouviu essa palavra, uma vez ele me disse, pisar firme, aquilo foi muito forte no meu coração. Deus vai fazer muitos daqui pisar firme também. Mas todo aquele que pisar, eles não vão nem precisar perguntar de onde você vem. Ele vai dizer, você é ovelha do pastor Fábio, não é? Você congrega com ele, não é? Porque tem algo mudando aqui de uma maneira que, ai meu Deus, eu posso sentir o cheiro de chuva. Quem pode sentir? É o cheiro de chuva, é o cheiro de uma coisa nova. É uma experiência nova, é algo novo na tua vida que você nunca viveu. Você vai orar como nunca orou, acordar de madrugada. Você vai sentir Deus te chamando, atraindo você. Aquilo que era só uma vez por semana, você vai mudar esse quadro. Oh meu Deus. Meu Deus. O que Abraão viu, o que atraiu Abraão, estudando estrelas, tudo bem, era um agricultor. Estuda a história de Uz, e você vai ver os primeiros astrônomos da história, inclusive o primeiro relógio da história foi inventado por eles, daquela região. Então diga, foi olhando para cima que Deus o chamou aqui embaixo. Existem dois tipos de revelação. Diga quais são. A revelação direta. Diga, revelação direta. Vamos começar assim, diga, revelação verbal. Revelação verbal. E revelação direta. Revelação direta. No caso de Abraão foi verbal. Porque na verbal é Deus descendo para falar com o homem. Na direta é o homem subindo para ouvir Deus. Então uns sobem, outros Deus desce. Eu não sei qual são mais importantes, se é Deus descer ou o homem subir. Só que Paulo escreve na carta aos Hebreus, e eu tenho uma certa propriedade para dizer que foi ele. No capítulo 9 ele diz o seguinte, que o santuário é terrestre, sim ou não? Olha, ora, a primeira aliança continha prescrições de uma realização de um culto em um santuário, mas o culto era celestial. Então nós entendemos o seguinte, que o santuário não subia, mas era o céu que descia. Aleluia. Só que o céu já desceu aqui faz tempo. Ah, não entendi, vou te explicar. Quem é que mora dentro de você? É quem é assim com o Pai, é o Espírito Santo. É quem geme, quem intercede, quem restaura, quem renova, quem modifica, quem constrói, quem edifica, quem conduz, quem leva, quem sela, quem ensina. Bate no peito e diga, está em mim. Está em mim. Porque Abraão é o pai da fé, Fabinho. Porque ele creu no seco. Nós recebemos o Espírito quando levantamos a nossa mão, segundo o que está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 13. E vós, depois que creste na palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação,
ouviste, perdão, a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então diga: quando eu levantei minha mão, ele veio e me selou. Os dons é depois, acontece depois, conforme a nossa busca. Só que Abraão não foi selado. Foi quando eu vi que a Bíblia fala de 3 pais. E aí eu descobri que Abraão, antes de ter um filho, ele teve uma filha. Diga: quem é? Quem é? A fé. Deus, pai da eternidade, Abraão, pai da fé, e Satanás, pai da mentira. A Bíblia fala de 3 pais. Quem está aqui? Então, por que o pai da fé? Em primeiro lugar, porque ele creu no seco. O Espírito não estava nele. Era a revelação verbal e não direta. Deus disse: sai, e ele foi. Quando a prova vem no seco, quem é que abraça? Quando a luta vem no seco, quem é que intercede? Quem é que geme? A história diz, talvez você não enxergue dessa forma, mas a história diz que levou em média 100 anos para Deus falar de novo com Abraão pela segunda vez. É porque nós lemos e somos imediatistas, achamos que aconteceu rápido. Mas o homem caminhou sem saber para onde ia, e Deus disse: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Só que ele já tinha visto o lugar, então o lugar não era aqui, era lá. Então ele andou crendo que aquele lugar também seria pertencente a ele. Cristo está no seio do Pai. Abraão viu a Cristo não da forma que os homens viram. Então Abraão ele seguia. Quando Isaac nasceu, ele é filho de uma promessa, co-herdeiro da mesma promessa também que Deus fez a Abraão. 9:5. E aí o que é que ocorre? Nos dias em que Jesus está pregando, capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, os levitas, alguns escribas e fariseus da época, retrucando com ele, falando sobre Abraão, que é pai deles. Só que Abraão é o pai do quê? Da fé. Eles não sabiam o que era fé, e Jesus estava vindo para pregar a respeito dessa fé, porque Jesus era uma fatia do reino. João Batista disse: é chegado o reino. Quando Jesus chegou, ele falou: o reino está próximo do vosso alcance. Eles não entenderam isso, ficaram sem entender. E quando Cristo falou a respeito de alguns preceitos que estavam na lei, eles citaram Abraão. Aí Jesus disse: Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Paulo escreve dizendo que esse dia é a graça e que a noite é a lei. Paulo escreve dizendo que o dia é a luz e a noite é as trevas. Quando Abraão viu esse dia, a Bíblia fala em Apocalipse que a cidade tem uma lâmpada, e essa lâmpada é o Cordeiro. E quando ela estiver sobre a terra, não haverá sol nem lua. Então o homem não precisa da noite, do dia, do sol brilhando para ser guiado. Ele não precisa. Ele pode estar debaixo da noite no tempo, que é a lua, e debaixo do sol no tempo, que é o dia, mas ele não é guiado pelo sol. Porque o que orienta o homem é muito mais do que o sol e do que a lua. É uma graça que ele derramou. Foi isso que Abraão viu. E aí eles retrucaram dizendo: tu não tem nem 50 anos? Está dizendo que viste Abraão? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Agora fala para mim. Pergunta e diz: o que foi que Abraão viu? Pastor, com permissão, Fabinho, você pode pegar o violão? A música que você pode, pastor?
A música que você fez para a conferência, você faz para mim, meu amigo? Escuta, pergunta de novo. O que foi que Abraão viu? Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vamos encerrar. Escuta. Do verso 8 ao 10, acompanha comigo. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. E partiu para um lugar que havia de receber como herança. E saiu sem saber para onde ia. Estão aqui? Certo. Pela fé, verso 9, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Agora segura. Antes de ler o 10, pergunta de novo: o que foi que Abraão viu? Ele não viu só o que está aqui. Isso é poderoso, porque quando Abraão enxergou o que eu vou ler, ele viu também o nome de cada apóstolo. Apóstolo que Cristo iria chamar, e Cristo é muito antes de Abraão. Jesus está no seio de quem? Diga, do Pai. Aí Deus chama Abraão para colocar pessoas no seu seio. Diga, de seio para seio. Então aquele que guarda no seio, espera aquele que vem do seio. Aí o texto diz, verso 10: pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Abraão não estava esperando as coisas aqui de baixo, ele estava esperando lá de cima. O que é que você espera? O que foi que atraiu ele? Uma cidade. Ele viu uma estrela, e foi essa estrela que fez com que aqueles astrólogos fossem guiados até Cristo. E chegaram até ele aonde, pastor? Em casa, como está em Mateus capítulo 2, versículo 11. Estando o menino em casa, já com 2 anos, saíram sendo guiados. Estavam levando o quê? Uma promessa em suas mãos. Porque no dia que Abraão despediu eles, sabe o que foi que Abraão disse? No dia que vocês veem a estrela que eu vi, a promessa se cumpriu. Leve o que é dele. E saíram sendo guiados pela estrela, sendo atraídos por ela. E quando o menino nasceu, repito, a glória desceu, o cordeiro nasceu, a estrela apareceu, eles seguiram a estrela. Eu quero ser guiado pela graça, eu quero ser regido por essa fé, eu quero andar no Espírito, eu quero ser cheio de dons, eu quero aprender o que é profecia, eu quero aprender o que é ministério, eu quero abraçar, eu quero amar, eu quero viver como ele viveu e ter a mente dele. Vou ler mais uma vez. Eu sei que é difícil acreditar quando o pregador diz: já estou acabando. Nunca acredito quando o pregador diz: já estou acabando. Mas isso aqui é verdade. Abraão viu uma cidade que tem o quê? Fundamentos, cujo arquiteto e o construtor é o próprio. Abraão viu um nome escrito lá: Pedro, Tiago, João, André, Felipe. Ele olhou e viu. Diga, como assim? Apocalipse capítulo 21, versículo 14. E o muro da cidade tem 12 fundamentos, e os nomes dos 12 fundamentos são os apóstolos dos cordeiros que estavam escritos neles. O que nós vamos viver aqui embaixo depende daquilo que nós seguimos, depende daquilo que nos atrai. O que nós vamos viver aqui embaixo depende daquilo que nós buscamos. Se eu esperar daqui de baixo, mais que miserável eu sou, o que Paulo disse
quando falou na carta aos Gálatas, no capítulo 4, se reportando a Agar, ele disse: essa Agar é Sinai, o monte da Arábia, mas Sara é livre, que corresponde a Jerusalém celestial, a qual é mãe de todos nós. Agar corresponde a Jerusalém da terra. O que é que Paulo está dizendo? Não olha para baixo, olha para cima, vive o que Abraão viveu. Você pode estar na terra, mas você não é deste lugar. Você foi atraído para este lugar, esse santuário, para os ministros falarem no teu coração, e tudo que aconteceu aqui mudou minha vida, mas também vai mudar a tua. Você não vai voltar para a tua casa, para a tua família, para os teus parentes, do mesmo jeito que você veio. Há uma transformação de Deus acontecendo aqui nesse lugar. Eu fui atraído, assim como Abraão foi. Glorifica a Deus. E quando ele